Hoje eu quero ter um papo reto aqui, muito importante, necessário com você. Nós estamos num momento em que a sobrevivência coletiva da nossa espécie se torna ameaçada pela falta do desenvolvimento de uma determinada inteligência. Nós temos uma história de milhões de anos de desenvolvimento na evolução do Homo sapiens e alguns milhares de anos de desenvolvimento das sociedades humanas. E nesse tempo nós aprendemos a nos unir com pessoas muito parecidas conosco, formar tribos e grupos e defender nossos grupos. Desenvolver uma cultura muito diferenciada de outras culturas, ter religião diferenciada, maneira de viver, maneira de se alimentar. E o estranhamento do diferente era até uma forma interessante de sobreviver. Havia muitos desafios naturais e havia também o desafio de tribos diferentes, grupos diferentes, vizinhos nos atacarem com a intenção de fazer saques ou de dominar a nossa cultura, nos escravizar. Então, os indivíduos se desenvolveram em clãs, em grupos que lutavam contra outros grupos. Defendiam sua família, defendiam seu grupo, defendiam uma aversão, uma intolerância pelo que é diferente. Isso era até uma inteligência para a sobrevivência até um tempo atrás. Só que hoje em dia nós temos uma realidade completamente diferente. O mundo está inteiramente interconectado. No final do segundo milênio já começou um processo de globalização e agora no terceiro milênio a gente tem essa globalização consolidada e ainda redes sociais e sistemas de comunicação que nos conectam de forma imediata ao mundo todo. Então a gente tem hoje uma convivência com culturas muito diferentes das nossas, pessoas que têm forma física, cor de pele, etnia, religião. O que acontece quando você tem essa interconexão e uma interdependência também, global? Você precisa desenvolver uma maneira habilidosa e sábia de lidar com quem é diferente. Porque a nossa sobrevivência coletiva depende disso. Essa inteligência não foi desenvolvida ainda pelo ser humano. Essa capacidade de lidar bem com as diferenças. Por exemplo, uma pessoa que está no outro extremo do planeta e que passa por um determinado problema, ele é da nossa conta, porque essa pessoa pode nos afetar. O que está acontecendo na outra extremidade do globo terrestre pode e provavelmente irá nos afetar. Um exemplo disso, por exemplo, foi o início da pandemia do coronavírus, da Covid-19, que inicia quando uma pessoa fica doente num lugar bastante distante aqui do nosso país, do Brasil, na China. E aquela pessoa que talvez para você não significava grande coisa, você não pensa nisso. A gente pensa no nosso dia a dia, nos nossos problemas, nas nossas coisinhas, naquilo que a gente tem que resolver, Mas aquela pessoa que está muito distante afetou a vida de todos nós. Então o bem-estar de todos, quando você pensa num mundo interconectado, é fundamental. Nós estamos interconectados, inclusive, através de muitos voos aéreos diários constantes. Então a gente viaja e transmite não somente bens de consumo, pessoas de um lado para o outro, fomenta negócios, mas a gente também traz os nossos problemas e dificuldades de um local para o outro. A dificuldade de lidar com o diferente pode criar xenofobia, uma aversão ao estrangeiro, ao diferente, ao que tem cultura diferente da sua. E essa intolerância àquela pessoa que, na verdade, é o nosso semelhante, mas que tem diferenças culturais, diferenças religiosas, ela pode ser um enorme impedimento para a nossa sobrevivência coletiva. Muitas guerras que surgiram ao longo da história surgiram por motivos econômicos, para saquear outros grupos ou civilizações, para poder obter recursos, roubar terras, mas também muitas guerras surgiram simplesmente por uma intolerância ao nosso semelhante, por uma dificuldade de lidar com as diferenças, por julgar inferior alguém que é diferente de você.
Tem uma história que é um mito grego, que é a lenda de Procrustes, que está dentro da história de Teseu, que foi contada por muitos poetas, escritores gregos, e que havia uma pousada no caminho para Atenas, onde vivia Procrustes. E Procrustes era um filho de Poseidon, que é o rei do mar, o deus do mar, e ele tinha um comportamento que era de ter ali uma cama, em que havia um tamanho, uma regra, uma medida que era, segundo ele, a correta que todo mundo tinha que ter. Ele aprisionava as pessoas que passavam ali naquela pousada, naquela hospedaria, e convidava-os para deitar na cama, e quando elas deitavam nessa cama de Procrustes, ele amarrava essas pessoas, aprisionava, e a cama tinha um tamanho específico, que ele achava que era o tamanho que todo mundo tinha que ter. Se a pessoa fosse menor do que o tamanho da cama, ele começava a mover algumas roldanas, esticar a pessoa e quebrar os ossos dela até que ela ficasse do tamanho da cama. Se a pessoa fosse maior do que o tamanho da cama, ele amputava partes da pessoa até que ela tivesse o exato tamanho da cama. A maioria das pessoas morria nesse processo, ficava deficiente, e era dessa maneira que Procrustes agia antes dele ser morto pelo herói Teseu. Essa história foi muito utilizada para falar sobre a intolerância em relação ao nosso semelhante, quando na verdade a gente se incomoda com coisas que são diferenças tolas, extremamente tolas. Por exemplo, você se incomoda se uma pessoa é baixa ou alta? Vejam como é que é o bullying, por exemplo, nas escolas, que começa desde criança, adolescência, que a pessoa faz piadas com alguém que é muito alto ou com alguém que é baixo. Você se incomoda com isso? Com alguém que é diferente, que é mais baixo, que é mais alto, que tem uma forma física diferente, uma cor de pele diferente, uma etnia diferente da sua? Uma pessoa que se alimenta de forma diferente da sua maneira de se alimentar? Uma pessoa que tem uma relação amorosa com alguém do mesmo sexo ou com alguém do outro sexo? Você se incomoda com uma pessoa que tem uma religião muito diferente da sua, uma convicção política muito diferente da sua? Se por um acaso uma pessoa é diferente de você, mas ela não está te prejudicando em nada, a existência dela não te prejudica. E a existência dela não causa prejuízo a si mesma também. A maneira dela agir, se vestir, se comportar, não causa dano nenhum a ela. Se ela, por exemplo, vou dar um exemplo simples, se ela faz tatuagem ou piercing, prejudica ela em alguma coisa? Prejudica você em alguma coisa? Não, né? Então, se você se incomoda com uma pessoa que é muito diferente de você, tem algo errado com a sua mente. Seria bom buscar uma terapia. Porque, primeiro, que você não está tendo essa inteligência para lidar com alguém que é diferente de você, que é essencial para os tempos atuais. Porque com essa interconexão global, cada vez mais nós vamos lidar com culturas diferentes. Veja a crise dos refugiados, em que muitos refugiados foram para países diferentes. É claro que isso causou um desequilíbrio social, existiu também ali um problema econômico a ser conduzido por esses países que receberam esses refugiados, mas existia um problema de intolerância em relação ao semelhante, de intolerância em relação aos costumes, a maneira de vestir, a forma de falar, a forma de se alimentar de pessoas que chegavam ali. Então, tanto os refugiados que chegavam, quanto as pessoas que moravam nesses locais não se batiam direito, né? Tinham ali uma intolerância um com o outro. Certo? E dificultava a convivência, porque estavam se apegando a uma série de coisas que são fúteis, tolas, e julgando a outra pessoa. De certa forma, é como se a gente estivesse repetindo esse padrão de Procrustes. O padrão de Procrustes é não aceitar, é ser intolerante com quem é diferente, é ser autocrático e ter uma regra de como o outro deve ser. No caso de Procrustes, a história fala de alguém que impunha padrões físicos, mas quaisquer outros padrões que você imponha para as outras pessoas, sendo coisas que não te afetam, tem alguma coisa errada, na verdade, com você. Vai cuidar da sua mente, para você ser uma pessoa feliz, mais livre, que vive a sua vida independentemente das escolhas dos demais. Aí você chega para mim e fala assim, não, mas espera aí, o problema é que me afeta sim, porque eu tenho que ver essas pessoas. Peraí, mas qual é o problema você ver alguém?
Ah, você viu uma pessoa que usa piercing. Ah, você viu uma pessoa que está tatuada. Ah, você viu uma pessoa que tem traços mais femininos ou mais masculinos. Tem uma mulher que é menos feminina e mais masculina. Tem um homem que é mais feminino, menos masculino. Como que isso é um problema para você ver isso? Então, o problema provavelmente não está na outra pessoa, porque ela não está te causando mal nenhum, ela está só existindo. O problema provavelmente não está na outra pessoa, porque ela não está afetando a sua vida de alguma maneira. O problema está em você, que tem alguma questão mental, psicológica simplesmente, em olhar aquela pessoa, dar significados negativos e acessar emoções ruins que você mesmo criou, por causa de histórias que você conta para si mesmo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas réguas morais, que são camas de Procrustes. O Procrustes achava que o problema era o outro é que estava no padrão errado, ele tinha que ter a altura certa, ele tinha que estar do jeito certo. Só que o problema era o Procrustes. O Procrustes, ele teve que ser morto pelo herói Teseu, porque ele era um desequilíbrio para a sociedade da época, porque ele causava muito dano, ele causava horror. Então, para a gente entender esse mito antigo, tem muito a ver com a ideia que a gente vê no Evangelho de Jesus, que fala, não julgueis para que não sejais julgado. E ele fala que nós seremos julgados com a mesma medida que usarmos para julgar. Então, tome um pouco de cuidado para não usar uma medição muito rigorosa, porque senão nem você passa nisso, né? Tem uma história de uma mulher que estava comprando um frango ali na frangaria, e ela pegou o frango, ela olhou o frango, ela colocou o frango contra a luz, ela enfiou o dedo ali no ânozinho do frango, né? Olhou por dentro, apalpou, apertou e viu se voltava. E aí o açougueiro falou assim, e aí, minha senhora, a senhora vai levar o frango? E aí ela falou assim, não, esse frango não tá bom, não. Aí o açougueiro falou assim, você me desculpe, minha senhora, mas num exame desse nem a senhora passa, hein? E é bem isso, né? Muitas vezes as pessoas têm regras morais super exageradas, extremamente moralistas, tudo, que nem elas passam nisso. E é interessante você tentar descobrir por que do seu incômodo. Está faltando uma inteligência para lidar com o diferente, que é fundamental, que resolveria um monte de problemas da nossa sociedade. A gente vê hoje em redes sociais pessoas com fenômeno hater, atacando, criando problemas com outras, falando coisas ofensivas, agressivas, sem nenhuma necessidade. Entrando às vezes num perfil de rede social de alguém e aí fazendo algo ali para magoar outra pessoa, que está lá só existindo do jeito que ela quer existir. E como ela tem um perfil dela, você simplesmente poderia pensar, eu não gosto muito dessa comunicação. Então não entra. Simples assim. Só não entra. Né? Porque não faz parte, de repente, da sua bolha de convivência. Agora, a inteligência para lidar com pessoas diferentes nos ajudaria a não precisar ficar pensando coisas sobre o outro, decidindo o que a gente acha que o outro deveria fazer ou agir. A gente poderia se concentrar mais em nós mesmos, muito mais saudável psicologicamente. Nós poderíamos conviver com o outro, escutar a maneira dele de pensar, sentir, agir, com curiosidade, sem ter que ter uma opinião sobre isso, porque é a vida dele. Então, eu não preciso ter nenhuma opinião, não preciso gastar energia com isso. Acho que se eu gastar energia com a minha vida já está bom demais. Né? Se nós pudéssemos dedicar bastante atenção e energia à nossa vida, nos tornarmos pessoas melhores, pessoas felizes, extrairmos o melhor de nós mesmos, seria muito bom. E veja como muitos problemas poderiam deixar de existir. Uma parte dos conflitos acabaria. Uma parte das guerras que existem acabaria. A autocracia, né, a tendência autoritária de querer dominar outra pessoa, de querer fazer com que o outro faça o que eu quero, né, o tom ditatorial nas conversas, as ditaduras que ainda existem tanto, né, no planeta, provavelmente perderiam força. Acho que essa questão autoritária vai continuar existindo, tem a ver com a mente humana, tem a ver com como nós funcionamos, digamos assim, né? Como nós nos organizamos socialmente e tudo. Mas é possível aprender, é possível desenvolver essa inteligência desde a infância. Se as escolas estivessem dispostas a desenvolver essa inteligência para melhorar a convivência com aquele que é semelhante, porém diferente de nós, seria possível que as crianças aprendessem a não usar regras morais e julgamento e sentir ódio ou aversão por alguém simplesmente pelo outro ser diferente.
Sabe, alguém aparece perto de você, você sente aversão por ela porque a pessoa é diferente? É estranho. Tem algo estranho em você. Precisa tratar isso. Por que isso é estranho e precisa tratar isso? Porque isso pode afetar a nossa capacidade de sobrevivência coletiva. Um número muito grande de pessoas está vivendo de forma horrível por causa disso. Então a gente tem guerras acontecendo por causa desses conflitos. Pessoas que não se relacionam bem com outras pessoas, às vezes até com os próprios familiares, simplesmente porque tem idealismos, ideias que diferem e a pessoa acha que o outro tem que ser do jeito que ele acha que deveria ser. E aí rompe relacionamentos, passa às vezes por uma vida com infelicidades, passa a vida inteira assim, sofre, morre sem poder viver bem a sua vida. Basicamente porque cria intolerância frequentemente contra outras pessoas. Então é algo que solucionaria muitos problemas que a gente tem, né? E é possível desenvolver essa habilidade de saber lidar com o diferente, de não criar aversão, não criar ojeriza contra o outro, e entender que, por exemplo, a sua cultura é a sua cultura, que ótimo, você aprecia a sua cultura, ama a sua cultura, mantenha-se dentro dela. Agora, tome cuidado para não se apegar tanto aos seus hábitos culturais, que são apenas hábitos culturais, a ponto de você sentir aversão por culturas diferentes. A minha maneira de agir, de falar, de vestir é a correta? Tem maneiras muito diferentes da sua. É a correta para você, você gosta, tem a ver com o seu prazer, tem a ver com o seu gosto. E o outro pode existir também, uma outra cultura, uma coisa diferente, não precisa ser colonizado por você. Cuidado, porque as pessoas têm esse impulso autoritário de tentar colonizar a mente dos outros, de tentar colonizar a vida dos outros. É um novo tipo de colonialismo, né? Quando a Europa foi para o mar através dos navios para colonizar, né, fazer colônias e impor aos nativos daquelas regiões a seus costumes, sua maneira de ser e explorá-los. Eles estão fazendo isso fisicamente, mas às vezes você faz isso psicologicamente. Você quer colonizar a mente do outro, você quer convertê-lo ao seu jeito, você quer que ele aceite a sua cultura, que ele haja de acordo com a sua cultura. Isso é um apego exagerado. Então a gente tem um apego muito forte à nossa maneira de ser e à nossa cultura. Esse apego tem que ser diminuído. Respeite essa cultura, acolha a sua cultura, se envolva na sua cultura, mas não despreze e não sinta aversão por culturas diferentes. É aí que existe o desequilíbrio. Não é problema nenhum você ter a sua maneira de viver, de vestir, de agir, de ser, não tem problema nenhum. Mas você se indispor com o diferente, aí tem um problema psicológico e deve ser considerado um problema porque afeta a nossa capacidade de viver em coletivo. Tá? Então, viver em coletivo seria que nós pudéssemos respeitar uns aos outros, entender as culturas diferentes e lidar bem, né, com culturas diferentes. Isso diminuiria muitos conflitos e algumas guerras não existiriam mais. Outras que têm outros interesses econômicos, interesses de imperialismo, conquista, é outra história. Elas continuariam existindo por causa da ganância humana. Hoje a gente está falando de um problema, mas se esse problema pudesse ser resolvido, por exemplo, através da educação desde a infância e da educação de adultos, da andragogia, a gente também poderia melhorar isso, melhorar nossa vida em coletivo. Agora, hoje em dia, como é que está funcionando, né, a mente humana e como é que está sendo o uso da nossa inteligência? A gente usa a nossa inteligência para resolver os nossos probleminhas, nossas coisinhas do dia a dia. Eu penso no meu problema de relacionamento com as pessoas próximas, eu penso no meu problema de trabalho, nas contas que eu tenho para pagar, e a gente não desenvolveu essa inteligência para conviver em coletividade. E essa é a nova fronteira. A gente precisa ultrapassar essa fronteira, porque senão nós teremos muitos problemas, muitas dificuldades. Ou essa globalização acaba de vez, que já está encontrando aí novas polarizações fortes entre países, ou essa convivência que poderia existir entre povos e culturas diferentes, ela se afasta e começa a surgir animosidades, ou a gente ultrapassa essa barreira e começa a ter capacidade de convivência transcultural, capacidade de conviver com quem é diferente. Se uma pessoa, ela de repente faz algo no corpo dela, por exemplo, ela fez uma cirurgia plástica,
Você pode ter achado bonito ou feio. Isso é um problema seu, na verdade. Ah, eu achei que ficou muito feio. Isso é um problema seu. Não tem nada a ver com ela, tem a ver com você. Aliás, o que você tem que achar, né? Acho que talvez você tenha que achar alguma coisa sobre você mesmo e fazer as suas escolhas. Agora, dizer, pessoas não deveriam fazer isso. Ela está prejudicando alguém. Ela está causando algum mal a alguém. Então, pense numa coisa bacana. Se você, com a sua maneira de ser, com a sua cultura, com a sua religiosidade ou falta de religiosidade, com a sua maneira de pensar, com a sua maneira de se vestir, com a sua maneira de comer e se alimentar, está fazendo as suas escolhas de vida, está bem com isso. Não está prejudicando a si mesmo. E também não está prejudicando os outros. O problema que o outro tem com você, de não aceitar você, ou de te julgar, ou de te oferecer um preconceito, é uma anomalia do outro. É um problema do outro. Não tem nada a ver com você. É uma doença do outro, que ele precisa tratar aí em algum momento, porque é esquisito. Não faz muito sentido. Não está afetando ele em nada. Você está só existindo do seu jeito. E um detalhe, tem muita gente que fala assim, mas é porque essas coisas começaram a aparecer, essas diferenças começaram a aparecer agora. Claro, né? Meios de comunicação, contato com gente do mundo inteiro. Você começou a ver isso agora. Não é que isso nunca existiu. Aliás, nas sociedades autocráticas do passado, isso também existia. Só que as pessoas tinham que se esconder, tinham medo, eram muitas vezes maltratadas, feridas, mortas, se elas fossem diferentes. Então não é porque, não existia. Existia sim. O que acontecia é que as pessoas eram oprimidas por forças bélicas que as impediam de ser elas mesmas, né? Então os indivíduos estavam ali, às vezes vivendo na surdina, tentando se esconder, fingindo alguma coisa, porque havia uma sociedade muito opressora. Porque havia ali uma sociedade que era perigosa, e ser você mesmo era perigoso. A gente tem sempre esse conflito entre liberdade, a gente quer ter uma liberdade, mas também quer ter segurança. A gente quer a liberdade, mas também quer um ambiente, né, que nos respeite. E a gente tem que encontrar esse meio termo. Como é que eu posso ser livre, ser eu mesmo, ser feliz, ter o meu jeito, ter a minha maneira de fazer as coisas, minha maneira de me alimentar, minhas escolhas, minha identidade, né? Mas ao mesmo tempo, eu não agrido os outros. Como eu faço para não agredir outras pessoas? E aí a gente tem um limite sempre tênue e delicado. Vamos dar um exemplo. Você está fazendo uma festa e está se divertindo muito, está se alegrando, está sendo maravilhoso para você. Só que tem vizinhos em volta, dependendo do tamanho do barulho ali, né? Do quanto está fazendo ruído, esses vizinhos poderão ser prejudicados e podem até chamar autoridades para parar a tua festa. Então, aqui é que a gente encontra esse limite. É perceber, por exemplo, como é que eu faço para ser feliz sem atrapalhar o outro, sem incomodar o outro, sem prejudicar outra pessoa. É aqui que entram as leis, as regras, que ajudam a proteger os indivíduos. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de diferenças relativamente simples, sabe? Coisas que não fazem sentido nenhum, não atrapalham você em nada. A pessoa se alimenta de forma onívora, come de tudo. Essa outra pessoa, ela se alimenta de forma vegana e só come vegetais. Que tal você cuidar do que você come e a outra pessoa cuidar do que ela come, sem que vocês precisem fazer conversão de grupo? Preciso convertê-los para o meu caminho, porque é o melhor para todo mundo. Isso daí é o pensamento autoritário. É uma espécie de Hitler do bem que vive na sua mente querendo que todo mundo seja como você acha que tem que ser. É a sua cama de Procrustes, onde você corta os membros de alguém porque essa pessoa é mais alta do que o tamanho da cama, ou você a estica até estilhaçar seus ossos porque ela é menor que o tamanho da cama. Então pense seriamente nisso e comece a colocar, nutrir na sua mente uma ideia de desenvolver essa inteligência para a convivência com quem é diferente. Essa inteligência para ser capaz de se apegar um pouco menos à sua religião, à sua cultura, seus ideais políticos, ou seja o que for, que causam separatividade com outras pessoas. Porque é esta separatividade que está impedindo uma convivência coletiva adequada no mundo. E isso acontece localmente, né? Você tem isto, você fala, mas eu sou só um indivíduo, sou eu o causador disso. Não, você não é o causador de tudo isso. Isso acontece localmente, com você, com seus grupinhos. Só que quando a gente fala que essa falta de inteligência para conviver com o diferente está espalhada no mundo inteiro,
aí nós temos um problema grave global e uma dificuldade, uma intolerância, preconceitos, muitas dificuldades de convivência. Espero que o tema de hoje tenha sido maravilhoso para você e até a próxima semana. Tchau!